quase lançando o hashtag carioca em São Paulo é carioca com frio. Colocaram uma saída de ar meio na minha cabeça. Qualquer tremelique aqui não é nervosismo, na verdade é frio. Bem, eu vou me apresentar rapidamente. Vai falar um pouquinho sobre Twitter como segunda tela e Twitter entretenimento. Bem, meu nome é Carlos Moreira, eu toco a área de desenvolvimento de mercado, que tem como principal objetivo amplificar a conversa. Meu objetivo é amplificar as conversas que estão em andamento ou ajudar os nossos parceiros de mídia, os nossos parceiros geradores de conteúdo a amplificar as suas conversas. Eu venho de um histórico profissional, onde eu dediquei a maior parte da minha vida profissional à geração de conteúdo e distribuição de massa com interatividade. E o trabalho que eu vejo hoje adiante do Twitter, no mundo inteiro, na verdade, é uma estrada muito rica em experiência de usuário. A gente vai falar um pouquinho da convergência que existe entre a televisão, principalmente a televisão aberta, e o Twitter. O Twitter, ele como segunda tela, ele brilha no momento que você faz uma mensagem chegar ao mesmo tempo, de forma simultânea, ao grande número de pessoas. Na hora que aquela informação chega simultaneamente na cabeça das pessoas, é o momento em que a conversa acontece. Então daí a convergência entre a TV aberta e o Twitter. Aqui faltou um exemplo. Conteúdo. Tanto o Twitter quanto a televisão aberta, eles têm características de trabalhar em conteúdo público e sem filtros. Então você tem um conteúdo que você não precisa de permissão, autorização de ninguém para ter acesso. Essa é uma característica do Twitter, ninguém precisa aceitar você vai lá e você tem acesso a informações de diversos usuários, de diversas pessoas, e ele não tem filtros, ele não tem um algoritmo escolhendo aquilo que você vai ler na sua timeline. Então, a partir do momento que você escolheu seguir alguém, aquele alguém publicou alguma coisa, aquela conta publicou alguma coisa, você imediatamente tem acesso àquele conteúdo. Além de público e sem filtro, ele também, até por ser público e sem filtros, ele funciona muito bem com tudo aquilo que é ao vivo, que tá acontecendo em tempo real. Porque à medida que várias pessoas começam ao mesmo tempo a escrever e a comentar um determinado assunto, você cria uma massa, uma roda que começa a girar e começa a impactar outras pessoas, e você cria um awareness, uma consciência a respeito daquilo que está sendo conversado. Você então passa a amplificar aquele conteúdo que é público e sem filtros. E por último, à medida que essa roda gira, as opiniões vão sendo formadas. Você nitidamente vai criando os grupos e as opiniões, e você cria então o que eventualmente pode vir a ser um trending topic ou os temas mais conversados, as opiniões mais sustentadas. Então, essas são características, são DNAs absolutamente similares da televisão aberta e do Twitter. Público, tempo real e conversacional. São os três grandes pilares. Dito isso, tem uma mágica que acontece. Eu comecei a contar a história aqui no slide anterior. Tem dois elementos, memória e atenção, que trabalham a cabeça da audiência de televisão ou de quem está conversando a respeito de determinado assunto. Na verdade, a memória diz respeito ao seguinte: quando você é exposto a uma determinada informação, uma hora depois, você só conseguiu segurar 40% daquela informação na sua cabeça. O que isso diz é o seguinte, que no instante que você é impactado com aquela informação, é o instante que você está com 100% da informação na tua cabeça e, portanto, você é mais capaz de conversar a respeito daquilo. Se um número muito grande de pessoas está recebendo essa informação ao mesmo tempo e está todo mundo com 100% daquela informação na cabeça, a tendência é que a conversa acontece, daí o tempo real. O segundo elemento disso é a atenção. Quantas vezes a gente está navegando no nosso timeline, você vê uma pessoa que você segue conversando a respeito de um assunto naquele minuto, passou de novo, outra pessoa está conversando a respeito daquilo, outra pessoa comentou, quando você vê 4, 5 pessoas
falando a respeito do mesmo assunto, existe uma força muito grande para você se engajar e entrar naquela conversa. Então esses dois elementos, a memória diz respeito ao tempo real, você recebe a informação, 100% daquela informação está na sua cabeça, ou você não está conectado no assunto, mas você está vendo outras pessoas conversando a respeito do assunto, aquilo cria uma força que completa essa equação. A força da mídia, ela não é só a sua capacidade de chegar a uma grande audiência, mas ela é multiplicada por essa aceleração social, cujos dois principais fatores são a memória, o tempo real, e a atenção que você tem quando você vê outras pessoas conversando a respeito daquilo. Animando um pouco essa história, que a gente tem aqui uma grande base de pessoas sendo impactada por um determinado conteúdo, e as pessoas em azulzinhas, não são todas, estão escrevendo, estão comentando a respeito daquilo, estão tweetando a respeito de um determinado assunto. O que só acontece é o seguinte: você tem uma pessoa aqui que não faz parte necessariamente daquela conversa, mas você tem um volume de conversa acontecendo a respeito de um determinado assunto. Quando essa pessoa é exposta àquilo, então todas essas pessoas em azul estão com a memória em alta conversando a respeito de um determinado assunto, porque elas estão sendo impactadas simultaneamente por um conteúdo. Uma outra pessoa que não faz parte dessa conversa está vendo essa conversa acontecer. O que acontece é que ela acaba sendo impactada, a atenção dela sobe e ela naturalmente ela sofre um impulso para participar dessa conversa. Me pediram para eu me controlar e não clicar 2 vezes o botãozinho aqui, então estou fazendo senão a apresentação se... Então essa é uma visão. Você tem várias fontes de conteúdo impactando uma base de pessoas, algumas conversando a respeito, outras não. Essas outras que não estão conversando a respeito acabam enxergando essa conversa acontecendo e participam da conversa. A partir daí, o nosso trabalho, principalmente do ponto de vista de entretenimento segundo a tela, a gente passa por um momento hoje no Brasil onde a gente enxerga os nossos parceiros de mídia, alguns adotando absolutamente todas as boas práticas que o Twitter pode oferecer, e outras desconhecendo totalmente o que pode ser feito através do Twitter. A nossa abordagem hoje de conteúdo, ela vem muito do seguinte: pegando um use case aqui de um jogo de futebol, você tem lá, num determinado momento, que vem sendo muito tradicionalmente, historicamente, trabalhado pela mídia, que é o momento onde o conteúdo está acontecendo, é o momento do ao vivo. As oportunidades aqui são mais óbvias e historicamente têm sido mais trabalhadas. No entanto, você tem um pré-jogo, tem um intervalo, tem um pós-jogo, que crescem de importância. À medida que a gente vai mapeando momentos de consumo daquele conteúdo, o consumo de um determinado conteúdo, de uma partida de futebol, não acontece só durante a partida de futebol. A gente está lá no Rio, na praia, ou no bar, ou no restaurante, no dia anterior, no trabalho. Você está antecipando muito do que vai acontecer no jogo. Você está brincando com seus amigos, você está arriscando um placar, você está querendo escalar, tentando adivinhar o que o técnico vai escalar. Durante o jogo é o que está acontecendo. Então você tem, foi pênalti, não foi? Foi impedimento, não foi? Eu gostaria que tivesse uma substituição. Enfim, você está interagindo com o conteúdo naquele momento. No intervalo, você pode estar acompanhando isso de um bar. Você está criticando o comentarista, você está criticando o técnico, você está participando. E pós o jogo, o debriefing, você está teasing, você está trash talking, você está provocando seus amigos, você está enviando figuras, imagens, enfim. Então, o entendimento de momentos e hábitos de consumo dos conteúdos, se você está em casa, se você está indo para o trabalho, se você está no bar, e entender o que o consumidor do conteúdo, como ele se relaciona com esse conteúdo, leva exatamente o que o Rafael estava falando aqui agora, que é você transformar e permanecer em evolução com a sua plataforma, fazendo com que você possa digitalizar os hábitos existentes, compreendendo os hábitos e os momentos de consumo. Só rapidamente aqui, a gente está hoje vivendo uma quebra de paradigma dentro da televisão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está saindo de um momento onde a grade de televisão é uma grade linear, sequencial, você tem programas que acontecem um seguido do outro, para uma grade onde, na verdade,
Isso mexe em toda uma forma de trabalhar conteúdo. Você tem um programa, que ele tem lá a hora que ele vai no ar, mas a equipe que trabalha ao redor desse programa, ela está trabalhando no Twitter antes e após. Você está criando expectativas, você está aumentando o suspense, você está iniciando a conversa a respeito do seu conteúdo muito antes do conteúdo ir ao ar, e ele acabou, você continua essa conversa. Então, ele é contínuo. É um trabalho que você poderia, no limite, estar pensando 24 horas por dia a respeito de cada conteúdo que está indo ao ar. Então, essa grade hoje, ela não é mais linear, ela é paralela, e você tem as equipes trabalhando essa conversa muito antes do programa ir ao ar e terminando muito após o programa ter acabado. Por último, só adicionando aos cases já mencionados pelo Guilherme, e aqui só trazendo casos muito recentes, das últimas semanas, né? A gente fez uma parceria bastante interessante durante o Carnaval, um conteúdo que estava sendo digerido, consumido, falado, em função de toda a cobertura que acontece na mídia. E nessa parceria, por exemplo, com o Estadão, houve toda uma brincadeira de dar a voz ao usuário. Acho que é o grande objetivo, você tirar a audiência da passividade e ela se tornar mais ativa e poder dar opinião e eleger quem ela achou, por exemplo, durante o Carnaval, a melhor escola de samba. Então, alguns exemplos, trabalhado muito digitalmente dentro do site do Estadão, chegando a números como, por exemplo, 147 mil votos ao longo dessa brincadeira, 45 mil menções explícitas ao Estadão ao longo daquele período, daqueles 4 dias. Além disso, o Parabéns Zico caiu também dentro do momento ali de Carnaval. É incrível porque a conta do Flamengo promoveu essa brincadeira, uma brincadeira onde a gente criou o hashtag Parabéns Zico, para todo mundo, inclusive agora, se vocês quiserem brincar, se você enviar lá o hashtag Parabéns Zico, você recebe uma foto autografada do Zico. E tem gente que está colecionando isso, eu inclusive. Tem flamenguista. Tem flamenguista ali, tem mais flamenguista. Curioso disso aqui, acho que só um highlight disso, acho que não foi falado ainda, que isso foi feito a partir da conta do Flamengo. A conta do Flamengo, ela tem o hábito de cobrir os jogos. E hoje, se você entra na conta do Flamengo durante os jogos, você não consegue acompanhar os jogos, porque os flamenguistas estão entrando, usando o hashtag, e o timeline do Flamengo está totalmente populado por fotos do Zico. Você não consegue mais... E foi uma brincadeira que deu tão certo, o Flamengo continua, está tendo um custo dos usuários não estarem conseguindo acompanhar o jogo, mas hoje a gente está por jogo, nos últimos 2 jogos, 70 mil menções ao hashtag, portanto 70 mil fotos autografadas por jogo. É uma ação bastante interessante. E por último, mais recentemente, um trabalho com o Pay TV, mais especificamente o GNT, o Saia Justa, onde a gente está triangulando, quer dizer, fazendo um trabalho bem interessante de pegar a apresentadora com o programa e os temas e criando votações, se as pessoas estão concordando, estão discordando, se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Enfim, e agora na última estreia a gente teve um potencial máximo de impressões de 45 milhões de impressões só com a brincadeira que a gente fez a respeito dos temas que estavam lá. Então aqui são casos recentes, para não mencionar os outros desenvolvidos, mas era o nosso foco aqui só trazer algumas coisas bem frescas para vocês. Dito isso, eu entendo que meu papel é esse, vou rolar a bola para o Daniel.